Diretamente atingido, né, o ex-presidente Lula divulgou uma nota afirmando que o depoimento do Palocci foi contraditório e sem compromisso de dizer a verdade. Já nada de diferente, né? O petista afirma que o ex-ministro precisa citá-lo para conseguir fechar, no caso aí, um acordo de delação. O discurso foi seguido pela ex-presidente Lula, que emitiu a ex-presidente Dilma, que emitiu uma nota também no final da manhã, que destacou que é uma estratégia em busca da delação. Aliados de Palocci apontaram sintomas de desespero nas revelações e integrantes do PT já defendem a expulsão de Antônio Palocci do partido. Bom, nada diferente. Você esperava algo diferente, Andreasa? Então, quando você tem um petista como Delúbio Soares, João Vacari Neto, Silvio Pereira, vagabundos, criminosos que não colaboram com a justiça, que não ajudam a esclarecer, muito pelo contrário, fecham com o partido, né? Vão até o final com o partido, esses são honrados, gritados nos eventos partidários como guerreiros do povo brasileiro. Quando o Antônio Palocci, talvez o petista mais importante, talvez do ponto de vista de capacidade de gestão, né, prática, mais importante até do que o José Dirceu, quando o Antônio Palocci, com tantos serviços prestados a esse partido, essa organização, para abreviar o que eu gostaria de dizer, quando ele faz uma confissão como essa de ontem, imediatamente vem os pedidos de expulsão do cara. Vocês entendem a lógica interna do petismo? Em condições ideais para eles, né, o Antônio Palocci estaria sendo mandado agora para a Sibéria. Vai, Madu. É isso mesmo, Andreasa. Ou para uma clínica psiquiátrica também, isso era muito comum, né? Mandar para uma clínica psiquiátrica porque ele ficou maluco, né? Não fala coisa com coisa. Mas felizmente, né, aqui no Brasil eles não se criam, esse pessoal não se cria. Agora eles vão ter que se ver com a justiça. Um outro ponto que eu acho muito importante realmente sublinhar é que quem é atingido em cheio por essas denúncias todas é a Dilma Rousseff, que sempre posou de vestal, de mulher honesta, ilibada, né? Que estava meio que escanteada nessa história toda. E agora eu quero saber, né, provavelmente ela vai reafirmar a intenção dela de se candidatar a alguma coisa, porque agora mais do que nunca ela precisa de foro privilegiado, né? Vai precisar muito de foro privilegiado. Mas eu quero saber se ela tem realmente a empáfia, a coragem, né, a ousadia de se candidatar a alguma coisa com essas declarações do Antônio Palocci. Quer dizer, ela foi não instrumentalizada, ela é hoje, eu não sei se ela é tão poste assim não, porque eu vejo que ela concebeu muito, né, dessa ideia de perpetuação de poder, desse ataque à democracia, porque no fundo, pessoal, isso que nós sofremos foi um ataque à Constituição, um ataque à democracia. Essa ideia de perpetuação no poder, inclusive usando meios absolutamente ilícitos, isso é um ataque miserável, execrável à democracia. Isso não pode ficar assim. Eu digo, esse PT, esse partido, não precisa expulsar o Antônio Palocci, não, porque esse partido tem que ser extinto. Ele tem que ser extinto por improbidade, por desonestidade contra os brasileiros. Vera, o Andreasa trouxe até logo no começo do programa, ele falou um pouquinho que a partir desse depoimento, de certa maneira, ele vê pela primeira vez uma candidatura do Lula ameaçada, de fato. Claro que ainda pode ser condenado em segunda instância, também seria, mas diante desse depoimento, o que você acha que de fato, e justamente no momento em que ele encerra a caravana pelo Nordeste, né, também, pois é. em que ele se lançava como candidato, enfim, o que você acha? Bom, ele se lança como candidato há anos já, né, essa caravana patética e esvaziada pelo Nordeste foi só mais uma manifestação de uma pré-campanha completamente ilegal. Mas sim, dificultem muito a uma candidatura que eu já, diferentemente do Andreasa, achava que era fadada a uma derrota e se não fosse abortada por outras razões, né? Eu não via o Lula como esse candidato tão forte, a gente já discutiu isso bastante, aqui foi objeto de bastante, eu acho que tem elementos para os dois lados, mas eu já vi o Lula como uma estrela cadente
antes mesmo dessa delação do Palocci, que a gente sabia que poderia vir, mas não sabia em que grau de octanagem que viria. Eu acho mais engraçada é a reação da Dilma, né? Ela quer parecer aquela mulher do Adeus Lenin que dormiu durante a queda do muro, ficou lá hibernando, e aí quando acordou as coisas estavam diferentes e ela não sabia de nada. Ela era só uma desavisada, o dinheiro corria para lá, para cá, a propina comia solta, o Cerveró comprava refinaria enferrujada por preço milionário, ela assinava porque ela estava pisando nos astros, distraída, não sabia de nada que estava acontecendo. É uma figura patética. Eu acho que a candidatura dela, se já era uma piada, depois de tudo isso que vai se revelando, das denúncias contra ela, da falta que ela não faz, da economia crescendo porque ela saiu do poder, de tudo isso, eu acho que a candidatura dela vai se tornar um sonho de uma noite de verão dela, porque do PT sempre foi um pesadelo. Andreasa, vai você rapidamente e vamos depois para o nosso primeiro intervalo comercial. Vai lá. Então, quando eu sustento a posição do Lula, ainda sustento como um candidato forte, eu o fazia com base, primeiro, na pretensão dele de judicializar esse período de agora até as convenções partidárias e portanto, até a eleição, e também porque, para o seu eleitorado, as delações que fundamentam os processos que estão em primeira instância com o juiz Moro, a condenação que o Moro lhe fez, a provável confirmação em segunda instância no TRF4, todos esses têm origem em delações de terceiros, né, de elementos alienígenas ao ambiente partidário. Nesse sentido, sempre se poderia dizer, é um empresário desesperado delatando, o Lula é um injustiçado, e isso funciona com o seu eleitorado. Quando surge, no entanto, a fala, e evidentemente com o peso de ser uma confissão, isso é muito importante, não é uma delação. O que o Palocci falou ontem não lhe dá ainda nenhum benefício concreto. Quando surge alguém de dentro do partido dizendo o que disse, dando números, desenhando o projeto de poder, aí eu digo que, finalmente, porque político, há um impacto. Antes, com os outros elementos que havia, o impacto político, o Lula sabia lidar com isso. Ele sempre soube. Aliás, em certo sentido, é com base nesse tipo de oposição que vinha de uma elite, né, os seus algozes anteriores, com isso ele sempre soube lidar, cresceu com isso. Agora, quando surge alguém de dentro do partido falando o que o Palocci falou, aí surge um elemento novo. Aí, pela primeira vez, eu digo que, embora o Lula ainda seja candidato, o gato pode ter subido no telhado.